Olá, galera do 8º ano. Espero que estejam bem. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estou aqui para a nossa terceira videoaula de português. Para começar, vamos estudar os termos essenciais da oração. Mas, espera aí, o que são termos essenciais? São aqueles que são indispensáveis, isto é, não podem faltar. São eles sujeito e predicado. O que é sujeito? Memorizem aí. Sujeito é a sentença ou expressão sobre a qual se dá uma informação e concorda com o verbo. Atenção! Sentença ou expressão. O sujeito nem sempre é uma pessoa. Antigamente, existiam muitas definições que levavam a essa compreensão. Vejam, as praias estão cada vez mais poluídas. Tem aquela dica de perguntar quem ao verbo. É uma dica bem funcional. Em uma análise sintática, sempre recorra ao verbo. Vamos fazer? O verbo aí é estão. Quem estão? A resposta, as praias. Logo, as praias é o sujeito da oração. E tudo que sobra é o predicado. Daqui a pouquinho falaremos dele. Perceberam que o sujeito não é uma pessoa? Então, aprendam que o sujeito é uma expressão, uma sentença que se refere diretamente ao verbo. Ok? Maravilha! Vamos estudar agora os tipos de sujeito, começando pelo sujeito simples. Sujeito simples é quando o sujeito apresenta apenas um núcleo na oração. Mas o que é núcleo? Prestem atenção. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. É a que dá sentido ao sujeito. Geralmente, o núcleo do sujeito pode ser um pronome pessoal, um substantivo ou qualquer equivalente de um substantivo. Lembram do sujeito as praias? Qual é a palavra mais importante? As ou praias? Praias, exato. Então, o núcleo é praias. Quantos núcleos existem? Somente um. Então, sujeito simples. Fácil, né? Pensem, se sujeito simples é o que tem um núcleo, sujeito composto é... Perfeito. Sujeito composto é o que possui mais de um núcleo na oração. Pensem em as praias e os rios estão cada vez mais poluídos. Ainda no primeiro exemplo, para não ficar confuso. Qual é o sujeito agora? Pensem aí. Encontrem o verbo. Estão. Beleza. Perguntem quem estão. Qual a resposta? Certo. As praias e os rios. Quais os núcleos desse sujeito? Não se esqueçam as palavras mais importantes. Exato, praias e rios. Quantos núcleos há? Isso mesmo, 2. Então, o sujeito é simples ou composto? Claro, composto. Excelente. Agora vamos falar do sujeito oculto. Sujeito oculto é aquele que está implícito na oração. Como assim implícito? Bom, esse sujeito não aparece escrito na oração. Ele se esconde na conjugação verbal. Isso aí. Vejam os exemplos. Fui à casa de meus pais no fim de semana. Viajarei amanhã. Comemos muita lasanha no jantar. Coisa boa, né? Vejamos. Na oração, fui à casa de meus pais no fim de semana. Qual é o verbo? Fui. Beleza. Perguntamos quem fui. A resposta, eu. O verbo fui indica o pronome eu, certo? Sabemos porque o verbo fui está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu. O sujeito é oculto. Continuemos. Em viajarei amanhã. De novo, quem viajarei? Temos eu novamente como sujeito oculto. E em
Comemos muita lasanha no jantar. Quem comemos? A resposta, nós. Exato. Sujeito oculto, nós. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Bacana esse sujeito, né? Mas tenham cuidado. Vejamos o exemplo abaixo de atenção. Meus amigos foram embora. Estavam felizes após a festa. Na primeira oração, tudo certo. Sujeito, meus amigos. E na segunda, quem estavam? Pelo contexto, ou seja, pelo que foi dito antes, sabemos que o sujeito é eles. Porém, se esta oração estivesse isolada, vejam abaixo. Estavam felizes após a festa. Peraí, quem estavam? Não sabemos, porque na terceira pessoa do plural pode ser eles, elas, as crianças. Quer dizer que nesse caso é indeterminado. Tenham cuidado para não confundir, ok? Vamos estudar o sujeito indeterminado. Já até falamos dele. O sujeito indeterminado ocorre quando não se pode ou não se quer indicar o sujeito. Podemos indeterminá-lo usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito, já expresso, ou verbos na terceira pessoa do singular, mais partícula indeterminadora se. Como assim, prof? Tranquilo. Vejam os exemplos. Exemplo 1. Comeram o bolo. Não sabemos quem comeu, pois, como já vimos, está na terceira pessoa do plural. E no exemplo 2, precisa-se de digitadores. Ocorre o mesmo. Quem precisa? Alguém. Não sabemos. Esse é um pouco mais complicadinho, né? Por isso, tenham atenção. Bom, se nas orações com sujeito indeterminado o sujeito existe, só não é possível determiná-lo, nas orações com sujeito inexistente, o sujeito é completamente ausente sintaticamente. Normalmente, ocorre com os verbos impessoais que indicam passagem de tempo. Haver, fazer, ser, existência, haver e fenômenos da natureza. Vejam, choveu muito ontem à noite. Há muitos problemas no país. São 12 horas. Quem choveu? Quem há? Quem são 12 horas? Impossível! Não tem sujeito. Por isso, sujeito inexistente. Beleza? Bom, se lembra do predicado lá do comecinho? O que sobra quando tiramos o sujeito? Vamos estudá-lo agora. Após separar o sujeito e seus devidos complementos, o restante é o predicado. Semanticamente, o predicado consiste naquilo que se informa a respeito de um sujeito ou, em orações sem sujeito, em uma enunciação qualquer. Assim como o sujeito, há tipos de predicado. Existem 3 tipos: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Veja mais detalhes sobre cada um. Predicado nominal. Quando a informação, o núcleo, se lembram? Palavra mais importante do predicado está centrada em um nome, substantivos, adjetivos, locuções adjetivas e afins, ou em um pronome, o predicado é denominado nominal. Aquele jogador é um fenômeno do futebol atual. No exemplo, fenômeno se relaciona diretamente a seu respectivo sujeito, dando-lhe uma característica. Se no predicado nominal o verbo não possui uma significação precisa, no predicado verbal o núcleo de significação está justamente no verbo ou em uma locução verbal. Meu pai chegou ontem de viagem. E o predicado verbo nominal consiste em um predicado misto, ou seja, há 2 núcleos principais, um nominal, outro verbal. Tranquilinho, não? Que pena! Nossa videoaula termina por aqui.
Não deixem de consultar a UE e de ouvir os podcasts. Qualquer dúvida, já sabe, conversem com o professor. Um forte abraço e até o próximo bimestre.